orientação na apresentação do do Sérgio pela a orientação na apresentação do caso, a doutora Laís Mesquita pelo caso, e a doutora Fernanda Souto e a Mariana Mistala por ter ajudado na realização de alguns exames desse paciente. É um paciente de 42 anos, sexo masculino, branco, procedente de Nova Cruz e residente aqui de São Paulo, que vinha com queixa de baixa acuidade visual em olho esquerdo há um mês, né, de antecedentes patológicos, ele era hipertenso, também tinha lúpus, há uns 13 anos já, também tinha nefrite lúpica, com a suspeita de doença renal crônica já avançada, né, mas não fazia diálise, em uso de hidroxicloroquina, já há mais ou menos 6 anos, a prednisona já também de longa data, em desmame, desde novembro do ano passado, com 5 miligramas dia, o micofenolato de mofetil, desde outubro do ano passado, mas ele já fez uso anteriormente, amlodipino, tenolol, enalapril, omeprazol, a atorvastatina, o bicarbonato de sódio e a meticilina. Ao exame oftalmológico, ele apresentava acuidade visual de 20/20 no olho direito, com correção, e no olho esquerdo de 20/125, na bimicroscopia nada de ignota, na pressão intraocular normal. Essa imagem do fundo do olho direito, né, num campo amplo, aqui na região da central, né, no polo posterior, que a gente vê que tem umas alterações pigmentares aqui nasal inferior à mácula, aqui do olho esquerdo, e aqui na região do polo posterior também tinha algumas alterações. Essa é a autofluorescência do olho direito. E aqui do olho esquerdo. Esse é o CT do olho direito. E aqui mostrando separadamente alguns cortes do CT desse olho direito. Aqui o CT do olho esquerdo. E aqui mostrando alguns cortes também do olho esquerdo, separadamente. Aqui é só para mostrar a espessura da coroide nesse olho direito, que era de aproximadamente 500 micras. E aqui no olho esquerdo, de 423 micras. Então, já com esses exames, eu gostaria de abrir a discussão desse paciente de 42 anos, com baixa acuidade visual no olho esquerdo, com lúpus e já em uso de hidroxicloroquina e prednisona de longa data. Se pediria mais algum exame para complementar as hipóteses diagnósticas e conduta. Perfeito. Então, se alguém quiser discutir, então o importante é que ele é sexo masculino, jovem, né, entre 30 e 50 anos, a baixa divisão no olho esquerdo é recente, tem um mês, ele é usuário de corticoide há bastante tempo, por causa do lúpus, né, e tem uma nefropatia lúpica associada, e ao mesmo tempo ele usa hidroxicloroquina. A gente sabe a dose diária dele? É 400 miligramas dia. Ele usa 400 miligramas dia. Qual o peso dele, aproximado? Ele tem mais ou menos 65, por aí. Tá. E há 6 anos ele usa hidroxicloroquina, tá? Então, quais são as hipóteses diagnósticas? Existem 2 diagnósticos aqui, ou um só. Quem podia começar discutindo? Acho que entra nos espectros de paquicoroide. Então, enfim, ele tem, obviamente, a coroide espessa e tem essa manifestação, esse descolamento neurosensorial no olho esquerdo associado a pequenos focos de descolamento do epitélio pigmentar da retina. E, enfim, das 2 entidades dentro do espectro paquicoroide que mais se encaixam aqui, a central serosa, que ele tem o fator de risco que é o uso crônico de cortisona.
além de ter a idade de fim de 40 anos, deve ter um certo estresse, ter toda a doença, enfim, tem um perfil epidemiológico e fator de risco para a central serosa. E outra é o polipoidal. Mas eu acho que pelas alterações de exame de autofluorescência, sugerindo um quadro mais crônico, bilateral, eu tenderia a achar que seja mais relacionado à central serosa, e se fizer um exame de endossinina verde para afastar a polipoidal, acho que acabaria fechando aí. O que é difícil é que, às vezes, algumas doenças autoimunes, tal, nem sempre a gente consegue tirar a cortisona sistêmica. Então, precisaria conversar com o endócrino e o reumatologista, enfim. Perfeito. Então, talvez a indocianina faça esse diagnóstico diferencial, certo, Mauro? Que é importante fazer, tanto confirme a possibilidade de uma central serosa mesmo, que seja só central serosa, e a gente consegue descartar mais facilmente o diagnóstico de pólipos aí no... Então, é um pouco rápido, mas a gente só vê do que aparentemente só foi mostrado duas corcovas ali de descolamento do epitélio pigmentar, a gente não vê o sinal da dupla camada, que seria a rede neovascular. Mas acho que, no fundo, se quiser realmente ter certeza que o paciente não tem a polipoidal, a indocianina acho que continua sendo o padrão ouro. Luiz, você quer mostrar o que o Mauro falou? Um daqueles cortes que você fez, um dos 4 ou 6 cortes que você mostrou, tem os DEPs que parecem sugerir muito mais central serosa do que polipoidal. Aqui, ó, nesse quadro da esquerda, certo? A gente vê 2 elevações pequenas, né, sem sinal da dupla camada, como o Mauro chamou a atenção, então, mais sugestivo que seja esse OCT de central serosa do que de polipoidal, mas como são doenças irmãs, ele pode eventualmente ainda não ter ramificação aqui. Ele tem uma pequena, talvez um sinal de dupla camada no lado esquerdo do DEP maior, na parte nasal, né? Então, eventualmente, talvez é interessante a endosselina até para confirmar alterações da central serosa, né? Isso, a gente vê isso. Vê que, na verdade, a gente tem sinal da dupla camada, sim, né? Mas, embora seja pequeno, é dos dois lados, tanto o lado nasal quanto temporal. Aqui não dá para parar aí ó, tá? Ele tem um pouquinho aí, tá? Então, a gente podia acrescentar uma endocianina para confirmar o diagnóstico, para talvez descartar melhor a central serosa, a polipoidal. Isso, deixa eu ver se você consegue avançar um pouquinho, mas eu acho que talvez isso aí, olha, tem uma dupla camada pequena à esquerda, parece um DEP plano, mas aí é o sinal da dupla camada, né? Poderia ter eventualmente um pólipo aí. E tem mais um corte mais para cima que ele tem de novo, faz a dupla camada, mas aí, só para a gente ter a ideia que ele possa ter isso, eu acho que não precisa seguir. Então, a endocianina eu acho que é importante. Outro exame importante seria a anjo, né? Essa deve ser uma central serosa aguda, e na aguda a gente consegue ver o ponto de vazamento, né? Só que ele tem um problema renal que a nefrologia impediu a anjo. É isso, Luiz? É isso, na verdade, como ele tem essa doença renal crônica e como a cleceína ela é com excreção renal, né, a gente optou por não realizar, pelo menos agora, né, só se realmente for necessário futuramente. Tá. Alguém quer fazer mais algum comentário aqui a partir desse ponto? Só comentar que eu acho que mesmo que ele tenha uma membrana neovascular, quer dizer, que seja uma vasculopatia parcoroide ou que tenha pólipos, acho que esse descolamento seroso é independente, é um quadro tipo central serosa mesmo, e não parece que tem conexão com o DEP, e o fato de outro olho ter também alterações pigmentares fala a favor, eu acho que ele já tem um quadro crônico, uma epitelipatia pigmentar. No outro olho, a autoflúor é bem sugestiva desse quadro de Quer mostrar o parcoroide crônica. Isso, concordo. Nesse Quer olho mostrar? tem o sinal da calha, né, daquele, o sinal de que está escorrendo alguma coisa, despigmentando ali o IPR. Então, acho que a hidroxicloroquina assim, é só um achado que mistura, mas não tem nada a ver com o quadro que o paciente apresenta.
Tá, ótimo. É que o problema da hidroxicloroquina é que ele já tem uma epiteliopatia associada à central serosa. E aí seria uma segunda forma de você lesar a EPR, seria a hidroxicloroquina. Então, talvez um paciente com Tem uma contraindicação para o uso, né? Exatamente. A gente recomendar que ele... O problema é que a corticoide ele não pode usar também, então vai ter que usar um imunomodulador, uma outra droga que não seja hidroxicloroquina nem corticoide, certo? Que são duas drogas com fatores de risco a mais para a doença que ele tem, né? Para a placa coroide central serosa que ele deve ter. Algum comentário a mais antes de a gente mostrar a indocianina? Uma coisa bem rápida, talvez muito específica, mas é interessante, é um trabalho que a Cleide, o Rui, a Joyce estamos fazendo, a Lívia também está entrando. O olho direito desse paciente, esquerdo também tem, mas o direito é mais fácil de ver. Se mostrar o OCT, esse central, ele tem essa alteração aqui, assim, parece um serrilhado na altura da camada de Henle. E se fizer um OCT anface, ela provavelmente vai mostrar esse sinal da marca digital, esse fingerprint sign. E a gente vê, a gente começou a ver em alguns pacientes que tiveram descolamento neurosensorial e voltaram, mas provavelmente tem pacientes que nunca tiveram também. Enfim, acho que provavelmente é um sinal que já vem um monte de doenças sem entender muito bem o significado, muito mais prevalente do que A gente a já gente suspeitava. Fóvea plana, a gente viu em vários pacientes com fóvea plana esse sinal. Tem fóvea, foi escrito com fóvea plana primeiro, depois com pacientes com tração vítreo-macular, mas a gente viu em pacientes com arada, tem esse paciente com central serosa, ele deve ser super comum em várias doenças. Ótimo, mas boa informação. Algum outro comentário? A gente pode seguir? Então vamos seguir? Aqui mostrando a endocianina verde dele, né, já nos tempos iniciais e na fase terciária, que tem esse aumento dessa hiperfluorescência nessa região. E aqui no olho esquerdo, também mostrando essa hiperfluorescência. A gente também... Vai voltar um pouquinho na endocianina. Mauro, ajudou a endocianina para descartar polipoidal? Eu te confesso que se olhar com mais calma, mas eu fiquei com a impressão que o olho direito tinha uns pólipozinhos ali na fase inicial. O olho não tem ali aí 1,29, esses pequenininhos. Então, Enfim. mas não tem rede capilar ramificada, ele não tem... Eu acho que está relacionado só com a alteração pigmentar. É um quadro que se encaixa muito melhor na descrição de áreas focais de hipercianescência, hiperfluorescência endocianina verde, acho mais compatível com central serosa mesmo. E ele tem esse aspecto que a gente vê em fase intermediária, aqui 14 minutos e 16 minutos, até em fase mais tardia, que é esse extravasamento, essa marca hipercianescente ou hiperfluorescente aqui no polo posterior inferior. Isso é típico de placa coroide, e no outro olho também, no mesmo setor, né? Então, isso é muito sugestivo de central serose e pode aparecer em polipoidal do mesmo jeito, porque muitas das polipoidais estão associadas à placa coroide, né? Então, esse é um sinal comum das duas doenças, né? Quer continuar a mostrar o OCTA? Aí, se vocês quiserem comentando, a gente vai comentando, vocês vão fazendo os comentários. Isso, Luiz, pode continuar. Aqui no OCTA do olho direito, só para mostrar que não tinha nenhuma rede vascular, e aqui no olho esquerdo, né, tanto na região central aqui, como naquela região onde tinha aqueles pólipos, aqueles DEPzinhos, né, também nos mostrava fluxo naquela região. Quer comentar o OCTA ou posso passar? Posso continuar? Eu acho que, então, o OCTA descarta a membrana vascular. Os pólipos são mais difíceis de a gente caracterizar bem no OCTA, a gente caracteriza muito melhor na endocianina, mas na endocianina a gente vê que não é sugestivo de pólipo, nem rede capilar ramificada ele não tem, né? Então, eventualmente pode até aparecer no futuro, né? Mas é importante, como o Mauro falou, a gente fazer esse diagnóstico diferencial, né? A forma de tratamento seria diferente. Mas como a Cleide tinha dito antes, só líquido subretiniano, nesse aspecto, é mais sugestivo de uma central serosa aguda, né?
Pena que a gente não tem eu acho que a gente deve insistir com a nefrologia para a gente fazer a anjo, para se ele tiver algum ponto de vazamento, a gente faz o laser e ele vai ter uma reabsorção bem mais rápida do líquido subretiniano do que a história natural, né, de reabsorção, tá? Mas eu acho que, se alguém quiser comentar, é só abrir o microfone e falar, senão a gente continua mostrando, pode mostrar a microperimetria. E aqui mostrando a microperimetria, né, do olho direito, que naquela região que tinha essa alteração pigmentar já, né, tem uma leve diminuição da sensibilidade, e aqui no olho esquerdo, que mostra essa grande área, inclusive aqui na região foveal também. Então, só o comentário que a microperimetria, ele marca bem as alterações pigmentares que esse paciente tem, né, que ele perde função retiniana nessas regiões, né. Alguém quer fazer algum comentário sobre a microperimetria ou sobre o OCTA? A gente pode continuar? Então, Luiz, continua. Se alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Então, aqui a gente só mostrando a evolução do paciente, né? Quando ele veio, ele já estava com 1 mês da queixa, com a visão de 125, né? E a gente pediu para ele voltar um mês depois, no caso 2 meses, né? Com a visão já tinha melhorado para 20/80, né? E a gente observa que teve uma diminuição desse líquido subretiniano. Então, pode falar. Não, eu ia dizer que a partir daí é só para fazer a revisão da literatura. Então, se quiserem comentar. Então, a maior parte da central serosa aguda, você tem uma reabsorção espontânea do líquido subretiniano, né? Para o vazamento e se você acaba fazendo esse bombeamento. Uma característica que ele tem, esse espessamento na camada de fotorreceptores, na nuclear externo, no segmento externo dos fotorreceptores, na verdade, que indica um pouquinho mais de cronicidade do que a história que ele tinha de 1 mês, tá? Então, às vezes... e ele, num dos cortes do OCT, lá atrás, a gente vê que talvez ele tenha um pouquinho de fibrina também, porque o fluido subretiniano fica um pouquinho mais espesso, e não é só, né, aumento do segmento externo aí de fotorreceptor, né? Algum comentário? Oi, fala, Jorge. Isso aqui não poderia ser caracterizado como descolamento bacilar, não? Esse alongamento desses fotorreceptores, como você está mencionando? Eu não sei se chega a ser um descolamento bacilar. Eu acredito que nessa imagem, Jorge, eu acho que não. Eu acho que não. Você tem essa impressão? Você acha que poderia ser? A impressão, não sei se está pequeno aqui para mim, mas a impressão é que principalmente nessa que está já com absorção, que estão bem alongados os fotorreceptores. É porque está bem pequenininho, não dá para ver com detalhes, mas na foto inferior aqui eu pensaria no descolamento bacilar. Mas é uma serosa já em reabsorção. Não sei se vai reabsorver completamente, que a gente não tem nem a visão dos pontos que estão vazando, mas tudo que vocês falaram aí eu concordo. Tá. Eu acho que se o líquido, já que ele tem essa limitação clínica de fazer o contraste, eu acho que a indocianina e a fluoresceína não tem uma gravidade maior ou menor para o rim, né? Talvez a fluoresceína seja menos tóxica do que a indocianina, se for pensar dessa forma. Mas, de todo jeito, como ele está, a história natural está sendo boa, quer dizer, em 2 meses ele já teve reabsorção do líquido subretiniano, ele deve, em 4 meses, que é o período que esses pacientes reabsorvem todo o líquido subretiniano, deve ter uma reabsorção completa, então a gente pode observar. Se por acaso ele não tiver uma reabsorção completa em 4 meses, eu acho que a gente pede para a nefrologia para autorizar a anjo, porque a gente trataria algum ponto de vazamento eventual e aceleraria a reabsorção do fluido subretiniano, né? É importante nesses casos fazer o diagnóstico diferencial com polipoidal, são doenças, talvez sejam um espectro grande de uma doença com uma fisiopatologia comum, que é a coroide espessa, né? Que já foi destacado. E casos crônicos a gente costuma tratar com PDT, meia fluência, que não é o caso, aqui é um caso agudo, a natureza trata, ainda bem, né? E é isso. Algum outro comentário sobre central serosa aguda? Um rápido, a gente não usa mais espinolactona
Tem um estudo mostrando que depois de um ano não há diferença em se tratando ou não se tratando. Mas durante o período que a gente usava, acho que a experiência coletiva é que havia uma melhora parcial que fosse do descolamento neurosensorial. Eu acho que alguns casos selecionados, onde a gente, enfim, está demorando um pouco mais do que gostaria, o paciente tem necessidade talvez de um retorno um pouco mais rápido, no fundo, acho que é algo que a gente não precisa descartar completamente. Acho ótimo que mostraram nesse estudo que a gente não precisa usar, porque a gente nunca gostou de tratar muitos pacientes com essa medicação. Mas isso dito, no fundo tinha uma certa melhora e alguns pacientes que porventura tivessem uma demora na reabsorção, acho que no fundo é algo que a gente poderia utilizar de vez em quando. Mauro, isso aí eu não concordo com você. O VICE Trial, que é esse trial, mostrou que, comparando pacientes que foram tratados com eplerenone, né, que é pouco similar com o antagonista de mineralocorticoide, que é semelhante ao Dactone que a gente tem. Tem diferenças entre os dois, mas basicamente eles atuam em receptor de mineralocorticoide, né? A teoria é que você tem receptor de mineralocorticoide na coroide, quando estimulado, você teria uma vasodilatação da coroide. O problema é que nenhum caso em que foi tratado com o Dactone ou o eplerenone reduziu a espessura da coroide. Quer dizer, então a fisiopatologia já não estava muito clara. E o VICE Trial, um estudo com nível 1 de evidência, multicêntrico, inglês, né, mostrou que não existe diferença do placebo com o eplerenone, que é o Inspra, né? Não, sim, super concordamos nessa parte. Então, mas acho que todos nós tivemos a impressão de que ele tinha algum efeito parcial. Eu não tive essa impressão. A história natural trata. A história natural trata, essa é a diferença, entendeu? Porque se você pega um caso agudo, Mauro, e usa o Dactone, ele vai melhorar porque a natureza vai tratar, não é o Aldactone. O problema são os casos crônicos, né? Então, caso agudo, a comparação é difícil de você ter, se você não tiver um grupo controle. Então, esse estudo mostrou em casos crônicos, não conhece esse caso aqui, que você não tem diferença na história natural, né? O Dactone não interfere. Então, Mauro, eu não sei, eu acho que foi tão difícil a gente mudar a cabeça das pessoas para não usar mais o Dactone. E o Dactone tem um monte de efeitos colaterais sistêmicos, né? Principalmente para homens, que é a maioria das pessoas que têm central-serose agudo. Então, eu acho que eu não estimularia o uso de Aldactone. Quer dizer, tem um estudo forte que mostrou que placebo é igual. Pede para ele tomar água com açúcar que vai fazer o mesmo efeito. Então, dos pacientes que eu tratei, Mauro, passando a minha experiência particular, que não é científica, porque é só de uma observação dos casos. Eu nunca tive melhora com o Aldactone. Os pacientes persistiram com o fluido subretiniano, né? Então, eu acho que eu não tive essa experiência de melhora, pelo menos pessoal, e o estudo mostrou isso. Então, eu acho que é tão difícil de fazer um estudo desse tamanho, quando mostra isso aí, para mim, o Aldactone está enterrado, não vou usar nunca mais. Tranquilo. Né? Só falando de outras opções de tratamento, esse paciente tem uma forma que provavelmente é aguda e já está melhorando espontaneamente, mas um outro arsenal que a gente tem que não é tão difícil quanto o PDT é o micropulso. Ele geralmente é indicado mais para as formas crônicas, no estudo PLACE e REPLACE, eram formas crônicas, mas pelo fato dele ser muito pouco agressivo, muito pouco destrutivo, é sempre uma possibilidade. Então, fazer na área do descolamento, quando a gente tem o ponto de vazamento, pode até fazer um ponto limiar no local de vazamento, mas quando não tem, faz só na área do descolamento seroso. E a literatura mostra, no estudo PLACE, eles não fizeram um grupo controle de observação, porque eles partiram do princípio que o micropulso era melhor do que a observação. Mas ele sempre foi inferior ao PDT, mas de qualquer forma, e mesmo no REPLACE, quando eles trocaram os dois grupos que não tinham respondido, um a PDT, meia fluência, e o outro a laser, eles trocaram sempre, o micropulso foi inferior, mas sempre teve alguma ação terapêutica em relação a não fazer nada. Né? Isso. Não, então, só para lembrar, o PLACE comparou, então, o laser micropulso em casos crônicos de central serosa com o PDT em meia fluência. E o resultado do estudo, depois de um ano de segmento, acho que foi um ano de acompanhamento,
foi que o PDT em meia fluência é mais eficaz para a reabsorção do líquido sorvetiano, para ganho de acuidade visual e para reduzir recidiva do que o laser de micropulso. O micropulso, eu acho que a eficácia dele era tipo ao redor de 25%, e o PDT ficava entre 60%, a meia fluência ficava entre 60% e 70%. O problema é que a gente não tem aqui acesso ao PDT, então concordo com a Cleide que a opção aqui para a gente, talvez mais viável, né, seja fazer o micropulso, né? Tem várias técnicas para fazer, né, Cleide? Mas eu acho que é uma alternativa para casos crônicos, quando a gente não pode fazer o PDT de meia fluência. Se ele tivesse uma necessidade premente, se ele fosse um olho único, a gente podia pensar. Ou se ele não evoluir da forma que a gente espera, eu acho que também é uma opção, já que a gente não tem PDT. Né? Acho que é em torno disso, 20 e poucos %. E quando trocou também, acho que caiu para 13%, o outro grupo 30 e poucos. É inferior, mas alguma coisa funciona. E às vezes tem uma eficácia um pouquinho melhor quando você repete o micropulso, né? Faz uma vez, repete depois, e alguns pacientes... A vantagem é que pode repetir. Na literatura não diz quantas vezes, em média, as pessoas nos trabalhos, que são só séries de casos, repete até umas 3 vezes. Perfeito, perfeito, ótimo. Então, podemos ir para a revisão? Acho que está bem discutido aqui. Se a gente puder fazer a revisão, então, breve, Luizy. Então, dando continuidade aqui, eu faço iniciar a revisão de literatura, só falando um pouco sobre a placa coroide, né, que, só lembrando que a espessura da coroide, ela não é um critério mais importante para definir esse fenótipo da doença placa coroide, né, apesar de ser visto com frequência, e esse fenótipo ele é caracterizado por um aumento focal ou difuso da espessura da coroide, representado por esses vasos da coroide dilatados na camada de Halley, né, que são os plaquivasos, acompanhado de afinamento da coroide capilar e da camada de Sattler, com ou sem essa normalidade do EPR sobre a resistência aos plaquivasos, e também tem a hiperpermeabilidade da coroide, que é vista na hidrocinina verde, né, na fase intermediária e tardia, e a anastomose venosa entre as vorticosas, né, que foi relatada recentemente pelo Spade. Então, acredita-se que essas alterações na coroide, ela desempenham um papel patogênico importante no desenvolvimento das manifestações clínicas que residem nesse espectro da doença paracoroide, que são a coroidinopatia serocentral, a epiteliopatia pigmentar paracoroide, a vasculopatia paracoroide, a vasculopatia polipoidal coroide, a extravasação focal da coroide e a síndrome paracoroide peripapilar. Então, falando sobre a coroidinopatia serocentral, né, a quarta retinopatia mais comum após a DMRI, a retinopatia diabética e a oclusão de ramo do veio central da retina. Ela se caracteriza por um descolamento seroso da retina com ou sem o descolamento do EPR seroso, né? Graef descreveu essa condição pela primeira vez como uma retinite central recorrente em 1876, Pence cunhou esse termo retinopatia serocentral e Guess descreveu a patogênese. Né? Ela afeta mais homens entre 20, 30 a 50 anos, né, tendo uma proporção entre homens e mulheres de 6:1, né, e quando as mulheres elas são afetadas, a idade geralmente é superior a essa dos homens, geralmente é unilateral. Aqueles com mais de 50 anos de idade, ele tem maior probabilidade de ter a doença bilateral, né, com perda de EPR e na vascularização de coroide, em comparação com aqueles com menos de 50 anos de idade. Os pacientes eles se queixam de perda ou distorção aguda ou subaguda da visão central, e também pode apresentar micropsia, metropsia, uma hipermetropia ou um desvio miópico, um escotoma central e uma redução da sensibilidade ao contraste da saturação de cor. A maioria dos casos ele remite espontaneamente em 3 a 6 meses. Falando um pouco sobre a etiologia, a literatura ela mostra vários fatores associados, né, a coroidinopatia serocentral, como pessoas com personalidade tipo A, ou com estresse psicológico, depressão, o uso de corticoides, seja por via oral, intravenosa, nasal, cutânea ou outra forma, o aumento da produção endógena de cortisol, como na doença de Cush e gravidez, em pacientes transplantados, que pode ser também pela questão do uso do corticoide, outros medicamentos que não os corticoides, como os inibidores de MEC, os inibidores de fosfodiesterase, pseudoefedrina, oximetazolina, a infecção pelo H. pylori e úlcera péptica,
A associação familiar também já foi relatada e acredita que o polimorfismo de nucleotídeo único no fator H do complemento na cadeia 4 também estejam associados, além de associações sistêmicas, que incluem a apneia do sono, hipertensão sistêmica não tratada, lúpus, doença do refluxo gastroesofágico, né, doença autoimune, êxtase e sildenafil, entre outros. Com relação à fisiopatologia, postula-se que o aumento da permeabilidade vascular da coroide ocorra como uma resposta ao vasoespasmo mediado pela epinefrina, que é potencializado pelos esteroides, né, causando uma isquemia da coroide e uma hiperpermeabilidade vascular. E a pressão oncótica no espaço coroidal, combinado com a disfunção do EPR, leva ao acúmulo de fluido subretiniano, né? E acredita-se que esse aumento da pressão hidrostática na coroide causa um microrrasgo, rupturas no EPR, prejudicando a sua função de barreira, né? Um estudo, ele mostrou que os pacientes com serosa tinham um aumento da atividade simpática e uma diminuição da atividade parasimpática com base em testes de atividade autonômica e reatividade, né? E, além disso, foi demonstrado também que os receptores mineralocorticoides, eles são expressos na coroide, e a estimulação desses receptores aumenta a espessura e a congestão da coroide. Então, falando um pouco sobre o diagnóstico, né, no exame, a gente pode encontrar uma acuidade visual que pode variar de 20/20 a 20/200, né? Na oftalmoscopia, tipicamente revela um descolamento macular seroso redondo ou oval, sem hemorragia, com pequenos depósitos subretinianos amarelos na área do descolamento neurosensorial. Às vezes, o líquido subretiniano ele pode conter exudato cerofibrinoso cinza, esbranquiçado, e também pode apresentar déficit. Nos exames, né, na Anjo, vai mostrar pontos, ou vários de vazamentos focais no nível do EPR, em padrões que pode ser de borrão de tinta ou padrão de chaminé, ou até só um ponto minimamente aumentado. A endocianina vai mostrar áreas muito focais de hipertonalidade da coroide, como manchas hiperfluorescentes na fase intermediária. Além disso, também mostra um enchimento da coroide retardado e uma dilatação venosa proeminente. E estudos da autofluorescência mostram que na fase aguda, né, há um aumento da autofluorescência na área de vazamento, sugerindo uma atividade metabólica elevada do EPR, e na crônica tem uma autofluorescência diminuída ou ausente, sugerindo uma atividade metabólica reduzida e dano secundário ao EPR, né? Além disso, também pode mostrar aquela autofluo granular ou naquele trato gravitacional. E no CT, na fase aguda, a gente vai encontrar um descolamento seroso, bem definido, com CIDEP, né, que geralmente está confinado na mácula, né, e quando o líquido subretiniano persiste, né, a gente vai ter os segmentos externos de fotorreceptores alongados, que são frequentemente observados junto com a fibrina subretiniana, deposição de lipídios intraretiniana e pontos subretinianos, né. E já na serose crônica, o descolamento, geralmente, ele é raso e amplo, com atenuação das camadas externas da retina, relacionadas já a descolamento seroso crônico, né? E também pode apresentar líquido intraretiniano. E no EDI, né, o CT-EDI, vai mostrar um espessamento da coroide bilateralmente, mesmo em pacientes com serose unilateral. Com relação ao CTA, né, a aplicação é muito útil para detectar a neovascularização secundária à serose crônica. Aqui só para mostrar os estágios na serose central, né, que foi nesse trabalho que eles dividiram em aguda, que é até 3 meses, a crônica inicial até de 3 meses a 6 meses, e crônica tardia após 6 meses, né, que eles mostraram que o padrão de autofluorescência ele evolui ao longo do tempo, né, dos estágios da aguda, a crônica inicial e crônica tardia, o padrão da autofluorescência ele muda de uma hiperautofluorescência para uma autofluorescência de padrão misto, e eventualmente para a hiporautofluorescência. Já no CT vai ter na fase aguda um DEP com pico ou semicircular, que é observado na área de vazamento na angioflu e na cianina, e essas elevações de EPR evoluem para planas, irregulares ou placas de EPR levemente elevadas, quando a doença ela entra já no estágio crônico inicial e tardio. E eles observaram também que a espessura da camada de fotorreceptores ela permaneceu normal durante o estágio agudo e crônico, mas a espessura ela foi significativamente reduzida no estágio crônico tardio. Além disso, um grande número de precipitados subretinianos foi observado no crônico tardio.
falando bem rapidamente sobre tratamento, né, mais de 80% dos casos ele se resolve espontaneamente, portanto, a observação é feita por 3 a 6 meses, mas geralmente se aguarda a resolução espontânea por 3 a 4 meses, fazendo OCT seriados mensais. É importante modificar os de risco, como suspender o uso de corticoide e drogas citatomiméticas, se possível, né, além do suporte psicológico e reduzir o estresse. As indicações para a intervenção incluem uma demanda visual da profissão, né, o desejo do paciente de recuperação precoce, uma doença recorrente, um grave declínio da visão no outro olho devido a uma cirrose crônica, e também pode persistir, quando persiste por mais de 4 meses, né. Já para a cirrose aguda, né, é utilizado o laser térmico, né, que ele é feito desses pontos de vazamento extrafoveal, que são identificados na autofluorescência, e ele demonstrou reduzir a duração desse líquido em 2 meses, mas ele não afeta a acuidade visual a longo prazo ou do índice de recorrência. Com relação já à fase crônica, né, que ela é definida quando apresenta com mais de 6 meses, né, ou com lesão já difusa BPR, pode ser feito o laser de micropulso sublimiar ou o PDT, e um trabalho que já foi até comentado, né, comparando a PDT de meia dose com laser de micropulso sublimiar, mostrou que o PDT de meia dose ele é superior ao laser de micropulso sublimiar para tratamento de cirrose crônica, levando a uma proporção significativamente maior de pacientes com resolução completa do líquido subequiniano e melhora funcional. Outro fato importante é com relação ao uso do anti-VEGF, que não existe evidência suficiente para apoiar a terapia intravítrea com anti-VEGF para o tratamento de fluidos persistentes em olhos com cirrose, sem evidência de inoculação macular. Esses outros medicamentos, que têm o intuito de reduzir o cortisol sérico, mas necessitam de mais estudos para comprovar realmente sua real eficácia no tratamento, né? E com relação aos antagonistas de receptor de mineralocorticoides, só lembrando, né, que no BC Trial mostrou que a iplerenona não foi superior ao placebo na melhora da acuidade visual em pacientes com cirrose crônica após 12 meses de tratamento e orientou descontinuar o seu uso na prática. Então, a recorrência ela pode ser observada em até 50% dos casos em um ano. 15% dos pacientes eles podem, né, ir para cirrose crônica, né, e esses casos crônicos, se não tratados, eles podem ter complicações que geralmente são ou a membrana vascular ou a degeneração macular. Aqui, só falando rapidamente sobre a maculopatia por hidroxicloroquina, só relembrando, né, que ela é mais influenciada pela dose diária e a duração de uso. O risco de toxicidade diminui, é menor, no caso, quando se usa menos que 5 miligramas quilo de peso real dia para hidroxicloroquina e menor que 2,3 miligramas quilo de peso real dia para cloroquina. Outros fatores de risco importantes são a obesidade, baixa estatura, doença renal ou hepática, né, que pode fazer um acúmulo da medicação nos tecidos, idade acima de 60 anos, uma doença retinal persistente que dificulta, né, na avaliação do acompanhamento, e o uso concomitante com outras drogas, como, por exemplo, com tamoxifeno. Nas doses recomendadas, o risco de toxicidade até 5 anos é inferior a 1% e até 10 anos é inferior a 2%, mas aumenta para quase 20% após 20 anos. No entanto, se um paciente não demonstrar toxicidade nesse ponto de 20 anos, ele terá um risco de apenas 4% desenvolver toxicidade no ano subsequente. E as diretrizes elas recomendam que nesse primeiro ano seja feita o fundo de olho para documentar a patologia retiniana pré-existente, e embora elas não recomendem, as recomendações mais recentes não exijam, pode ser feito o campo visual e o CT também, que são geralmente realizados também nessa visita. Então, o ideal é iniciar a triagem anual após 5 anos, a menos que eles tenham fatores de risco, e aí, nesse caso, isso tem que ser feito anualmente já desde o início, né? Então, eles recomendam o fundo do olho, o campo visual 10-2, exceto para pacientes asiáticos que podem ter uma maculopatia pericentral, então pedir 24-2 ou 32, o OCT, a autofluorescência e o ergo multifocal, que é o teste mais sensível de todos, né? Mas como o ergo multifocal ele não é tão disponível, alguns protocolos eles recomendam a sua introdução em estágio mais posterior, né? Então, eles recomendam fazer um OCT, autofluorescência, campo visual primeiro, e introduzir o ergo multifocal apenas quando esses testes já sugeriram a maculopatia. E aqui, só mostrando um exemplo, né, falando sobre os exames, que no fundo do olho a gente vai encontrar na fase inicial
pode encontrar só uma irregularidade na pigmentação macular, o busais no estágio mais avançado, e pode também ter uma formação de espícula óssea periférica, atenuação vascular e palidez do disco já no estágio final. O campo visual geralmente se observa um escotoma paracentral. O OCT ele pode mostrar a alteração na zona elipsoide e um afinamento parafoveal da zona elipsoide da camada nuclear externa, e isso resulta em um achatamento da depressão foveal e pode aparecer o sinal do disco voador, né? Na fluorescência vai revelar no início da maculopatia um anel de hiperautofluorescência, que é causado pela acúmulo de lipofuscina, e em estágios posteriores, um anel de hiperautofluorescência, que é causado pela perda da camada de fotoreceptores e do EPR, né? E o EGMO, a redução da amplitude é mais comum no anel 2, seguida do anel 3, 4 e 1, e os testes implícitos atrasados eles são menos comuns. Então, evidências convincentes de toxicidade devem resultar na descontinuação do medicamento em consulta com o médico prescritor, né? Devido à longa meia-vida de ambos os medicamentos, a retinopatia pode continuar por mais de 6 meses, e alguns estudos eles mostraram mudanças contínuas por até 20 anos após a interrupção dos medicamentos, né? Então, o objetivo é detectar indicações precoces de toxicidade retiniana enquanto o paciente ainda está assintomático. E era isso que eu queria apresentar. Obrigada. Obrigado, Luísa. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, antes a gente, se quiser ir compartilhando sua tela, Sumita, a gente já começa. Tem uma pergunta sobre casos em que, da Daniela, casos em que apresentou recorrências frequentes da serose, ponto de vazamento perifoveal, ou seja, ponto de vazamento a gente não consegue fazer laser de argônio pela localização. Você poderia se beneficiar com PPD? Então, não tem nenhum estudo comparando esse subgrupo de pacientes com recidiva. A gente tem comparando casos crônicos, né, que não é o caso desse seu paciente, que é um caso agudo com recidiva. Então, a gente tem a comparação de tratamento de laser micropulso com PDT em meia fluência. Em casos crônicos, PDT em meia fluência é melhor, é mais eficaz. Mas para pacientes com recidiva, se ele tiver pontos de vazamento fora da região quitus micra, fora da fóvea, você pode fazer um laser focal com 50 micra, não precisa de uma intensidade muito grande, no ponto de vazamento que você identifica pela anjo, tá? Se o ponto de vazamento for muito próximo da fóvea, for dentro de 500 micra da fóvea, aí não tem como fazer, você tem que esperar a história natural, ou faz laser micropulso, ou faz PDT de manipulência, se o caso se tornar crônico, tá? Mas, especificamente sobre isso, qual que é o melhor tratamento para recidivas, eu te falo que é melhor é fazer laser de argônio quando for possível, tá? Com uma intensidade pequena. Sumita, você quer ver a imagem aqui? Quer apresentar? Certo, professor. Vamos lá, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Sumita, eu sou preceptor aqui do HC e vou apresentar a imagem da semana. Agradeço ao Dr. Sérgio Pimentel aí pela orientação na apresentação. Então, trata-se de um homem de 51 anos com uma queixa de floaters no olho esquerdo há 2 semanas, sem nenhum antecedente ocular ou familiar. A idade visual do paciente era de 20/25 à direita e 20/40 à esquerda. E eu trago aqui para vocês, então, a retinografia do olho direito. Percebam que o olho em questão que a gente vai observar aqui não é o olho da queixa, tá? Então, o olho direito, que é o olho em questão, esse paciente é assintomático. Então, essa é a retinografia e esse é o ACT do paciente. Com essas alterações, principalmente na coroide. Então, frente a isso, a gente queria abrir para discussão sobre qual que é esse achado e como a gente pode investigar melhor isso. Bom, vocês querem comentar quem quer comentar esse OCT estrutural aqui, na coroide? Qual a alteração que ele apresenta aqui? Dá para fazer um diagnóstico com essa imagem? Como vocês investigariam melhor essa imagem para dar o diagnóstico desse paciente? Para ver se isso é patológico, não é? Uma descrição, descrição do Luiz Lima de macro vaso da coroide, eu não lembro bem o nome que foi usado, mas era visto, dava para ver na clínica. Se fizer um exame contrastado com hidrocenina, talvez veja o que realmente é essa alteração.
Então, uma hipótese, Mauro, seria macrovaso, mas aqui não é um macrovaso isoladamente, porque parece que ele faz essa penetração na esclera, tá vendo? Essa caudinha que ele tem. É, isso aí. Então, isso não aparece em macrovaso. Macrovaso fica só na coroide. Parece que ele tem uma comunicação com a esclera aqui. Mas é um diagnóstico diferencial, tá? Alguma outra hipótese aqui, além de um macrovaso? Porque o macrovaso é um vaso isolado da coroide que passa, né, você pode detectar pelo OCT, ele tem um aspecto parecido com ele, mas ele não tem essa interação com a esclera, né? Isso é uma ciliar posterior? A ciliar posterior é muito pequena para a gente identificar aí. Você está quente, Mauro, mas não... Uma indentação idiopática da... não é indentação idiopática. Quer ver? Vamos fazer outro exame, Mauro. Você está esquentando, tá? Vamos, mas Mauro, Mas eu gostaria só de lembrar que esse paciente também tem esse zigue-zaguezinho na camada de Henry. Às vezes o olhar um pouco oblíquo dele dá esse zigue-zague também, né? Uma movimentação pequena. Mostra o outro exame, Sumita. Pode mostrar? Sim, vamos lá então, professor. Aqui a gente tem um CTA no paciente, tanto das camadas superficiais, tanto do plexo superficial quanto do profundo, e aqui também um CTA da coro capilar, e caso alguém não esteja conseguindo ver muito bem, não adianta que são exames normais, sem nenhuma alteração. Mas que o Rony não consegue falar. A gente já vai A gente abrir. precisa colocar ele de co-host, quem tiver aí de host da reunião. Não, já vai colocar. O Luiz está aí, ele já vai colocar de co-anfitrião. Mas tudo bem, isso aqui não ajuda em nada, porque a circulação da retina a gente já viu que era normal. Continua. Agora o capilar é normal também, certo? Exato. Tá. Mauro pediu um exame contrastado, aí você tem? A gente só vai ter depois. Ah, só tem depois? O diagnóstico é só com isso? Tá, então essa outra imagem, olha. Ele tem essa cabeça de medusa aí no polo posterior. Dá para ver? Posso depois dar uma sugestão? Pode agora. Choroidal cleft. Não é choroidal cleft. Não? Parece que ele tem uma vorticosa aí na mácula. Mas Cleide, estamos na mácula. Na Então, mácula... Parece que ele tem uma vorticosa fora do lugar. Tá, mas parece uma vorticose fora do lugar. Mas é possível ter uma vorticose na mácula? Não, acho que não. Só se esse é o único caso. Então, Cleide, é possível ter, e olhos automíopes como esse aí, embora seja bastante incomum, tem uma descrição de vários casos de ter vorticose no polo posterior. Então, Mauro, é um macrovaso? É um monte de macrovaso, entendeu? Não deixa de ser um macrovaso, mas penetra na esclera para fazer a drenagem. Tem uma vorticosa localizada no polo posterior de um paciente com miopia mais alta. A gente vê outras características aí da miopia, tá? É por isso que ele tem limitação na esclera aqui. Então, eu achei bastante incomum isso, né? É difícil a gente ver isso. Mauro, você chegou aqui pertíssimo, você falou de macrovaso, não deixa de ser um macrovaso, mas não podia falar que era só um macrovaso. Tinha que falar por que esse vaso estava aí, né? Mas é difícil de fazer o diagnóstico com um OCT só, tá? Então, o OCT, eu concordo com o Mauro, que era um vaso dilatado aqui, a gente vê, esse vaso no corte aqui, é um desses vasos que está drenando na vorticosa, mas aqui é uma vorticosa localizada na região subfoveal. Aí os outros cortes você quer, tá? Então, Morita, completa aí, faz a revisão, tá? Professor, então, aqui os cortes do SCTA, nos planos mais profundos na coroide, a gente consegue ver, então, mais bem delimitados, os vasos da coroide convergindo para a ampola da vorticosa que está realmente submacular. Então, o diagnóstico do paciente é de uma vorticosa macular. Eu acho que a endocianina acabou ficando mais para frente, mas eu vou mostrar aqui no meio da revisão. Então, falando sobre as veias vorticosas posteriores, né, a gente sabe que os trabalhos mostraram que tem uma prevalência que pode ir de 4% e chegar até a 26% nos automíopes. Né? Um trabalho com N maior, de 300 olhos,
mostrou essa prevalência de 26% em pacientes altos míopes. Mas ela pode também estar presente nos olhos normais, não só em altos míopes, mas muito dificilmente esses vasos são detectados no exame de fundo de olho, principalmente nos olhos normais. O que se especula é que nos míopes, não só pelo fundos tesselados, mas também por alterações do fluxo coroidal, essas vorticosas acabem sofrendo uma certa dilatação, fazendo com que elas fiquem mais visíveis ao exame. E nenhum dos relatos que a gente tem relacionou a presença das vorticosas posteriores com alterações visuais propriamente ditas. A gente vai ver que elas podem, sim, levar a complicações, estão bastante relacionadas a algumas complicações também de alta miopia, mas elas, por si só, não levam a alterações ou baixa visual. Aqui, então, um exemplo, né, de uma outra vorticosa posterior. Essa não está no centro da mácula, mas a gente consegue ver aqui na região um pouco mais nasal da mácula, e aí na endocianina ela fica mais evidente. Então, o diagnóstico é feito tradicionalmente pela endocianina, e atualmente a gente também pode lançar o OCTA para ajudar nesse diagnóstico, e é interessante que o OCTA mostra que existe um fluxo lento, né? Os trabalhos descrevem aquele void nos vasos da vorticosa, que nem a gente viu no nosso caso ali. Esse é o trabalho com maior N, que eu achei, que foi publicado em 2017, no British Journal. Ele incluiu 302 olhos altos míopes, né, com uma miopia maior que 8 dioptrias esféricas, ou com um diâmetro axial maior do que 26,5 milímetros. E é interessante porque ele faz endocianina em todos esses casos, e aí eles acabam, então, procurando as vorticosas e acham naquela prevalência de 26% desses olhos. Mais interessante do que isso é a altíssima associação com o estafiloma posterior desses olhos, mais do que os olhos controle que não tinham vorticosa posterior, apesar de também ser altos míopes, né? Então, uma associação de 67,5% de vorticosa posterior e estafiloma posterior. O que é mais interessante ainda é que, desses casos, 92% a vorticosa é responsável por drenar a região do estafiloma. Então, aqui abaixo são imagens desse trabalho, e eles falam que as cabeças de seta delimitam a região do estafiloma. E aí o que eles acharam é que a vorticosa ela acaba drenando exatamente essa região, tanto na imagem A quanto na imagem B, que a gente consegue ver aqui. Então, na grande maioria dos casos, a vorticosa é responsável por drenar a região do estafiloma. Então, mostra que tem uma íntima relação do aparecimento dessas veias com a presença de estafiloma. Além de estafilomas, as vorticosas posteriores podem também estar associadas à presença de manchas de Fuchs e a uma prevalência de neovaso de coróide de até 20%. Com relação à conduta, nesses pacientes, já que não leva nenhuma alteração, então o que deve ser feito, na verdade, é só um rastreio de complicações. E aqui eu trago mais uma imagem, essa bem interessante, que a gente até tinha considerado usar ela para a imagem da semana, e o paciente automíope também. E o corte do OCT mostra, até de maneira mais detalhada, a vorticose saindo pela esclera, além, é claro, de todas as alterações inerentes à automiopia desse paciente. Agradeço aí a atenção de todos. Muito bem. Ótimo. Muito bem, Sumita. Parabéns. Então, o Sumita que sugeriu essa imagem, e eu achei bem interessante, bem comum. A gente vê muito menos altos míopes do que na Ásia, né? Que esses trabalhos são publicados. Então, é interessante ver uma vorticosa macular. Se a gente prestar mais atenção, a gente vai fazer mais diagnóstico disso. Como além do estafiloma não estar relacionado com outras patologias que baixam a visão desse paciente, né, especificamente, não é um diagnóstico que está relacionado a especificamente esse e a baixa de visão, então, mas é interessante. Então, parabéns aí, Sumita. E se juntar o que a Cleide falou e o que o Mauro falou, dá a resposta certa, certo? Então, eu considero aí como vocês tenham feito o diagnóstico. Agora a gente vai falar do artigo, né? O Nicolas, que é R1, vai apresentar. Nicolas, se você quiser compartilhar. O artigo fala de um sistema de liberação lenta, que é o PDS de ranibizumab na cavidade vítrea,
A gente já apresentou esse trabalho, o trabalho inicial de 9 meses do ano passado. Esse é um trabalho de extensão. Nicolas, pode colocar, tá? Tô falando aqui, Ah, esperando. sim. Eu estou tentando aqui compartilhar. Peraí, acho que eu tô tendo. Deixa eu ver se eu consigo. Apareceu a minha tela? Apareceu, isso. Agora clica para isso. Então, só completando, e esse estudo é um segmento maior desses pacientes, né, que chega a uma média quase de 1 ano e meio, um pouquinho menos. Eles veem as complicações que ele está relacionado e o benefício nesses pacientes com a dose de 100 miligramas por ml, que vai virar agora um estudo de fase 3, esse é o estudo de fase 2, né, que eles avaliaram dose e, principalmente, a dose e segurança do medicamento. Então, acho interessante como a gente vai estar vendo isso mais para frente, acho interessante a gente ter uma visão crítica analisando esse estudo. Nicolas, fica à vontade aí. Boa noite a todos. Meu nome é Nicolas, sou residente do primeiro ano. Como o professor Sérgio falou, eu agradeço a oportunidade aqui, agradeço a orientação do professor Sérgio e a escolha do artigo também. O título do artigo, como o professor mencionou, é esse daqui. Em tradução livre, ele seria os resultados do fim do estudo, do Trial Ladder, fase 2, do Port Delivery System, que é esse sistema de liberação lento, com ranibizumab para DMR neovascular. Esse artigo foi publicado agora em setembro de 2021, na Ophthalmology. É um estudo que ele é uma continuação de um estudo publicado em 2019. Em 2019, eles tiveram um segmento médio mais ou menos de 9 meses, e aqui agora já uma média de 22 meses para cada participante. Um pouco sobre o PDS, antes de começar o estudo. O Port Delivery System é esse aparelho aqui, esse dispositivo que ele é implantado cirurgicamente no olho do paciente. Seria uma analogia assim, a um portocat, né, guardado as devidas proporções. É um dispositivo de silicone que tem um septo aqui que permite autosselante, que permite a recarga quando necessário. Ele tem uma estrutura metálica na ponta, que permite uma estrutura metálica porosa, que permite a difusão passiva do ranibizumab na cavidade intraocular. Aqui um pequeno vídeo demonstrando a instalação do dispositivo no olho. É feito um corte aqui, mais ou menos 4 milímetros, né, após a peritomia límbica. Feito esse corte, essa aqui é uma revisão. Durante o estudo, eles fizeram eles revisaram a técnica, né, introduziram essa ablação a laser para diminuir a complicação. Eles ampliam a incisão e introduzem o dispositivo. Aqui mais ou menos em escala, né, em tamanho, o dispositivo que é introduzido. Ele é colocado aqui, fechado a conjuntiva e deixado o dispositivo na região temporal superior. Como eu falei, o dispositivo ele permite essa recarga quando necessário. A recarga pode ser feita em regime ambulatorial. Aqui um vídeo breve demonstrando como é feita a recarga. É colocada uma agulha na tampinha, né, autosselante. Mais ou menos, na verdade, 0,1 ml são injetados. Aqui eles chamam a atenção também por uma agulha que ela tem um duplo lumen. Então, à medida que é injetado a recarga, todo o conteúdo que estava lá previamente, ele é retirado. Então, permite uma troca completa, permitindo já um novo concentrado com a concentração ideal. Agora, entrando no artigo em si, após apresentar o dispositivo, como o Dr. Sérgio comentou, é um estudo clínico, fase 2, multicêntrico, randomizado. Ele é um estudo active treatment, né? O controle foi um braço que já estava em um tratamento atual, né? Dose dependente do PDS para DMR neovascular. Foram envolvidos 49 centros dos Estados Unidos, um N de 220. O estudo começou em setembro de 2015 até março de 2019, né? Para os mais de 38 meses. Só que a média de duração dos participantes do segmento foi mais ou menos de 22 meses, né? Durante o estudo houve alguns pacientes perderam o segmento, né? Que é uma das limitações do estudo, que eles não conseguiram seguir todos os pacientes, né? De forma igual, né? Nos 38 meses. Os 220 pacientes foram randomizados e distribuídos nos 4 braços, na proporção de 3 para 3 para 3 para 2. Um grupo recebendo uma concentração de 10 miligramas por ml, outro recebendo 40, 100, e o grupo controle recebendo injeções mensais de ranibizumab a 0,5 miligramas.
Aqui um pouco os principais critérios de inclusão nesse estudo foram pacientes com 50 anos ou mais, pacientes já diagnosticados com DMR neovascular, com registro de resposta à terapia antiangiogênica nos 9 meses anteriores à inclusão do estudo. Eles definem essa resposta como uma redução documentada na espessura central da fóvea, o CFT, ou estabilidade ou melhora da acuidade visual após o tratamento antiangiogênico. Os pacientes precisavam ter recebido pelo menos 2 injeções prévias antes de serem incluídos no estudo, mas não mais do que 9. E aqui qualquer anti-VEGF, não só o ranibizumab. Pacientes para serem incluídos tinham que ter uma AV corrigida melhor do que 20/200. Foram excluídos pacientes com fibrose subfoveal, atrofias, hemorragia submacular extensa, uso de anticoagulantes ou antiplaquetários, exceto o AS. Ainda sobre o desenho do estudo, nos métodos, o objetivo primário do estudo já definido pelos autores foi avaliar o tempo necessário para o primeiro refil, né, a recarga a partir da data do implante. Esses critérios do refil, né, como se fosse um PRN no estudo, eles envolvem os seguintes critérios. O primeiro é o aumento da espessura central da fóvea, maior do que 75 micras, em comparação com as duas últimas medidas. Aqui eles definem a espessura central da fóvea com a medida no OCT, Spectral Domain, da membrana de Bru até a limitante interna. Ou então um aumento maior do que 100 na CFT em relação à menor medida durante o estudo. Ou então uma diminuição de 5 letras ou mais na TDRS comparada à média das duas últimas visitas. Ou então uma diminuição de 10 letras ou mais em relação à melhor acuidade durante o período do estudo. Ou então uma hemorragia macular nova durante o estudo. Para avaliar se os pacientes precisariam um refil ou não, todos os pacientes eles eram avaliados e tinham um segmento mensal com a CT Spectral Domain e a tabela de acuidade visual da ETDRS. Isso para todos os grupos. Para os braços do PDS, eram também feitas visitas adicionais nos dias 2, 7 e 14, após o implante do PDS, para avaliar eventuais complicações pós-operatórias. Também era realizada uma visita 7 dias após cada refil, a cada da recarga, para monitorar eventuais complicações relacionadas à recarga. Agora, falando um pouquinho dos resultados, esse gráfico eles colocaram o segmento do início até os 39 meses e a probabilidade do paciente receber um refil ou não nos diferentes grupos. Aqui a gente visualmente os autores já chamam atenção para uma tendência, né, a dose dependência. Quanto maior a dose, melhor a resposta, né, um dose dependent, uma resposta dose dependente. E também eles chamam atenção também, né, para a diferença. Pacientes que receberam uma concentração de 100 mg por ml tinham a probabilidade de passar mais de 1 ano sem nenhum refil, com a estabilidade da doença. Chamou bastante atenção dos autores. Eles rodam também a análise estatística, eles estratificaram para diminuir vieses, os pacientes nos grupos por acuidade visual no baseline, no começo, e o número de IVTs prévias antes de entrar no estudo. Eles compararam os grupos de 100 e 10, fizeram uma regressão estatística, e o hazard ratio, né, foi de 0,56, com uma relevância significativa de um P de 0,01, mostrando uma redução de risco e uma provável aqui, assim, uma resposta melhor à concentração de 100. Quando comparado a 40 versus 10, também vira uma redução no hazard ratio, porém com um P um pouquinho maior. Nas concentrações de 100 e 40, eles não observaram nenhuma diferença estatística em relação ao tempo necessário, a probabilidade de receber algum refil. Eles também comparam aqui a porcentagem, né, dos pacientes que receberam refil ou não ao longo do tempo. Eles chamam atenção aqui também para essa mesma tendência de dose dependência. Quanto maior a dose, aparentemente maior o tempo de estabilidade da doença e menor necessidade de refis ao longo do tempo. Eles chamam atenção aqui para o fato de que pacientes que receberam o PDS na concentração de 100 e de 40, mais da metade deles não precisaram receber nenhum refil durante 1 ano. Aqui eles comparam o tempo entre o primeiro e o segundo refil. Eles não comparam o segundo e o terceiro porque o N já foi um pouco menor por causa
já aproximava do final do estudo, então eles tinham maior número de pacientes do primeiro para o segundo estudo. Aqui eles observam também uma tendência parecida, mostrando que pacientes com PDS recebendo PDS de 100 conseguiam ficar um tempo bastante, significativamente maior entre os intervalos do refil comparado com o PDS de menores concentrações. Aqui eles chamam atenção para alguns dados da população, principalmente em relação ao número de injeções de tratamento de ranibizumab necessário durante o tratamento. Pacientes do grupo controle, que receberam injeções mensais, receberam em média 22 injeções, contra pacientes do grupo de 100 que receberam apenas 3, né, uma diferença significativa, né, de necessidade de intervenções, de recarga e de tratamentos adicionais durante o período do estudo. Eles chamam atenção também aqui para a questão do número de participantes que foi seguido durante o tempo. Né, ao longo do tempo, chegando aos 6, a 12, 24 meses, a gente começa a ter uma perda de segmento de pacientes, que pode, talvez, alguma limitação do estudo em relação ao controle de tempo. Eles também analisaram o que eles chamaram de secondary outcomes, né, que são resultados secundários, que não eram os objetivos principais, mas que eles também citam no estudo. Aqui eles mostram a acuidade visual dos pacientes nos diferentes grupos ao longo do período do estudo. Eles optaram não pela melhora da acuidade visual, já que os pacientes que eles já entraram no estudo com um baseline de uma acuidade boa, e todos eles já tinham uma resposta boa ao anti-VEGF. Então, eles compararam os grupos pela tendência e pela possibilidade de manutenção da acuidade visual ao longo do estudo, ou então pela perda de acuidade visual. E a perda, ela é definida pela perda de... a manutenção, na verdade, é definida por perda de menos de 5 letras no TDRS. Aqui eles mostram as porcentagens. Os grupos que usaram menores concentrações tiveram menos pacientes que conseguiram manter a acuidade visual ao longo dos 22 meses. Grupos com concentrações maiores, de 40%, 80% conseguiram manter, 100, 87,5%. É que o controle de DVT mensal, 88,9% dos pacientes mantiveram a mesma acuidade visual estável ao longo do período. Aqui eles chamam atenção também no começo, né, nos grupos que foram implantados o PDS, observado uma queda inicial da acuidade visual que os autores atribuem ao implante, como efeito pós-operatório da cirurgia. Outro resultado secundário é a avaliação anatômica, que segue o mesmo raciocínio da acuidade visual. Eles não quiseram ver a melhora na anatomia, mas sim a possibilidade de manter a mesma espessura, a estabilidade, ou então de não apresentar piora após os 22 meses. Aqui eles também, diferentemente da acuidade visual, eles questionam essa questão do efeito dose-resposta. É vista uma redução de 0,7, na espessura quando o PDS 10, 40 de 20,9, 104 e no EVT mensal de 10,9. Aqui eles chamam a atenção, né, o fato do PDS de 40 apresentar uma redução maior, e eles não atribuem nenhuma diferença estatística para esse achado. Outro resultado que eles chamam aqui de exploratory outcomes, que eles encontraram, mas eles acabam citando por cima no estudo, que não foi o objetivo principal, mas que tem uma relevância, que são dados interessantes, que é a questão da atrofia macular. Que é questionado o efeito da supressão sustentada de VEGF. Diferentemente das injeções atuais de vitracin, que é feita uma dose, no dispositivo a liberação ela é contínua, e é questionada essa questão de qual que seria o efeito de suprimir o VEGF por tempo sustentado. Aqui eles comparam PDS 10, 40 e 100, injeção mensal, no baseline. No início, então, 14,5% tinham atrofias maculares, 15,5% 11,5% no 40, 13,6% no 100 e no mensal 7,3%. O baseline, a população do baseline no começo tinha uma média de 3,5 meses no diagnóstico da DMR neovascular e tinham recebido uma média de 2,9, 3 injeções no início do estudo. Eles comparam, então, esses achados com a última visita. Na última visita, já é observado uma progressão importante, né, um aumento da atrofia macular na população
inicial. Aqui já na última visita, depois do período de estudo, 38,6% já apresentavam atrofia macular, 40% no PDS-10, 40,4% e 45,7% no IVT mensal. Como foram esses resultados exploratórios, os autores também não realizaram no estudo estatístico, não foi demonstrada nenhuma análise estatística para esse achado, apenas os resultados observacionais e a proporção de pacientes em cada grupo. Aqui nessa tabela, eles demonstram os principais achados, as principais complicações relacionadas ao implante do PDS. Aqui eu destaco as principais complicações, que são as complicações do procedimento, principalmente hemorragia vítrea, que os autores chamam atenção para esse update em 2016, é aquele laser que eles colocam na região da pars plana, no trabeculado, após a incisão. Isso diminuiu significativamente o número de complicações depois da revisão do procedimento cirúrgico. Outras complicações, cerca de 1% de outras complicações relacionadas ao implante. Sobre conclusões iniciais do estudo Leder, ele mostra que existe uma consistência de resultados da análise primária do estudo publicado em 2019 com esse follow-up. Eles observam um efeito dose-resposta entre os braços do PDS com melhor benefício para a concentração de 100 mg por ml, e o PDS de 100 mg por ml tiveram resultados visuais e anatômicos similares ao tratamento com injeções mensais do ranibizumab. Os autores também observam uma boa tolerância e segurança nos procedimentos de colocação e do refil do PDS. E aqui eles trazem essa questão do que o PDS poderia ser uma alternativa segura, com resultados similares à IVT mensal, que é considerado padrão ouro, só que apresentando um conforto maior ao paciente. No final do estudo, do artigo, os autores trazem algumas questões, né, em relação principalmente à farmacocinética, né, eles questionam que é necessário novos estudos para caracterizar quais são os efeitos de ter a medicação numa concentração, numa supressão sustentada do VEGF intravítreo, diferentemente de ter uma dose de ataque, ter uma dose contínua de VEGF durante um longo período. Eles também questionam se os resultados vão ser mantidos por períodos maiores, a questão de anticorpos, anti-VEGF, se acabarem induzindo, e também a questão de isquemia e de atrofia geográfica, né, de atrofia macular, pela própria supressão sustentada do VEGF por meio desse dispositivo. Eles advogam a necessidade de mais estudos para entender os efeitos. Eles também convidam a comunidade a aprimorar as sugestões de aprimorar a técnica cirúrgica, né, como foi feito durante o estudo. Eles viram que isso possibilitou diminuir ainda mais as complicações cirúrgicas e provavelmente novas técnicas cirúrgicas, novas revisões da técnica de implantação poderiam diminuir ainda mais as complicações relacionadas ao implante do PDS. Eles também comentam sobre a realização de estudos fase 3, né, a partir dos dados da fase 2. E um dos exemplos é o Archway Trial, que é um estudo que já está um estudo fase 3, já em andamento nos Estados Unidos. Como o professor Sérgio ele comentou, é um estudo que o artigo não cita muitos detalhes, mas eles já determinaram um período de 6 meses, 24 semanas, e utilizando essa concentração de 100 mg por ml para avaliar a eficácia da medicação, no estudo fase 3. É isso. Muito obrigado. Excelente, Nicolas. Parabéns pela apresentação, tá? Então, super didático, enfatizando tudo. Excelente, excelente, Nicolas. Parabéns, parabéns. Obrigado. Aqui, então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Jorge, se você quiser responder, um problema que eu vejo... Então, basicamente, esse é um dispositivo de liberação lenta da droga, do ranibizumab. Isso não tem nos outros antiangiogênicos, então é para quem usa ranibizumab. Um pré-requisito do estudo é que esses pacientes tivessem resposta às injeções anteriores com antiangiogênico, senão você mascara o efeito do sistema de liberação, né? Então, para pacientes que respondem bem previamente, você está tratando e vê que o paciente responde, e vê que o paciente precisa de muitas injeções, isso seria uma indicação de você colocar. E colocando
o que o Nicolas chama de portocate, né? Achei engraçado, o equivalente ao portocate, esse paciente teria que fazer reinjeção. 60% desses pacientes não precisaria de uma injeção nessa dose de 100 miligramas, que é a que vai para o fase 3, o Archway, em 1 ano. Então, seria um método adequado para os pacientes que não querem vir fazer a injeção, mas, de todo jeito, eles teriam que vir até o consultório para você checar com o OCT e com a acuidade visual, e exame de fundo de olho para ver hemorragia, para detectar se ele ainda está funcionante ou não. Mas ele não teria que ir até o centro cirúrgico para você fazer a injeção, né? Então, uma outra questão é que a liberação lenta, eu achei a porcentagem de atrofia geográfica muito alta. Eu pedi para o Nicolas para a gente fazer uma tabelinha, né, que foi o que ele fez, para mostrar como a prevalência que era de 10% de atrofia geográfica foi para 40% no final do estudo. E eles não detalham isso. Eles não falam se a atrofia geográfica aumentou ou se foi uma nova atrofia geográfica, qual foi o ritmo de crescimento dessa atrofia geográfica, se foi... Eles não têm pacientes que não são injetados para ter essa comparação. Então, esse é um problema. Você fazer VEGF continuamente, você pode aumentar o risco de atrofia geográfica, embora esse seja um ponto controverso. Jorge, o que você acha desse sistema? Quais são as vantagens e desvantagens? Você podia fazer um comentário rápido aí? Esse é uma prova de eficácia, que é um novo sistema que vai permitir um tratamento proativo contínuo, que é uma grande frustração quando você trata o paciente a longo prazo, é que você, no primeiro ano, você melhora a visão dele, e com o passar do tempo, principalmente se você não tiver uma aderência ao tratamento muito boa, você começa a perder visão. Então, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos, a visão que você tinha ganho, você começa a perder. E essa perda de visão se deve durante o período. Um dos fatores seriam novos neovasos que vinham a aparecer e formando fibrose. A outra causa dessa perda de visão seria a atrofia geográfica, como a gente também mencionou aí agora. Então, esse trabalho é a idealização que a inibição contínua do anti-VEGF seria extremamente benéfico a longo prazo para os nossos pacientes. E a outra coisa que nesse trabalho não foi endereçado a metodologia, mas que acredito que o Archway vai trazer luz, é o fato da atrofia geográfica, se está realmente relacionada à inibição contínua do anti-VEGF ou a processo patológico daquela região. Por exemplo, você acredita que o REP, você tem uma isquemia muito grande, porque a coroide fina, pouco vascularizada, então quase todos os REPs eles vão parar em uma atrofia geográfica, porque você tem uma região patológica de irrigação e que esses pacientes não têm relação direta com o anti-VEGF. Então, isso é uma coisa que tem que ser desvendado e talvez tenha até que separar os pacientes por diferentes tipos de nevascularização, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e ver se a inibição contínua tem mais indução de atrofia em algum desses tipos, ou se aquela atrofia é pertinente à doença. Mas, particularmente, eu acho que o caminho vai ser esse. Depois do PDS, que é o Port Delivery System, nós temos também os outros trabalhos aí que estão na fase muito mais primária, que é a indução de anti-VEGF via terapia gênica. Você injetar um adenovírus que vai induzir ou tentar a retina produzir um anticorpo, um aptamer, que venha inibir continuamente. Então, essa é a próxima fase. Mas eu vejo com muito bons olhos essa prova de conceito, que é o PDS, e a gente vai aprender muito com isso. Então, acho que vai ser o próximo passo da terapia antigeogênica, que foi iniciado lá atrás, em 2005, quando foi apresentado lá na ESRS o primeiro caso de anti-VEGF pelo Philip Rosenfeld. Mas, muito promissor, mas tem muita coisa para responder, eu acho que a gente vai aprender muito. E parabéns pela orientação, foi belíssima. Ótimo, Jorge, excelente. Alguém quer fazer algum comentário?
Cleide, Rony, Hélio, se vocês quiserem, é só abrir o microfone e comentar, tá? Enquanto isso, Felipe, você quer ir compartilhando o caso cirúrgico? Vou sim, professor. Tá. Sérgio, Oi, Rony, pode falar. eu acho a ideia sensacional, porque diminui esse fardo aí do paciente voltar a fazer injeções mensais, né? Ainda mais no setor público, que, né, de repente, o valor disso, quanto que vai vir de mercado, né? A única coisa que me deixa ainda preocupado com essa questão é o dispositivo. São as complicações que a gente vai ter, provavelmente um índice alto, pelo que eu vi aí, de descolamento de retina. São poucos pacientes, mas se você joga para 1.000, 2.000, aí você vai tendo talvez um dispositivo melhor. A seleção, as pacientes automíopes vão ter uma miopia um pouco mais alta, um comprimento axial mais alto, que tem uma flacidez escleral. Talvez esse dispositivo não vai ser adequado nessas condições. Acho que a ideia é muito boa, tem todas essas considerações que o Jorge fez, que você fez no início, mas ainda, eu acho que o dispositivo ainda traz certas complicações que vai deixar a comunidade um pouco receosa. Tá. Então, eles mudaram a forma de você fazer o implante. Eles não cauterizavam os vasos da coroide quando eles faziam aquela incisão na pars plana. E com isso, eles tiveram muitas hemorragias vítreas, né? Porque você tem que fazer um diâmetro da incisão é maior do que a gente costuma fazer numa vitrectomia, por exemplo, né? E daí eles começaram a cauterizar com endolaser, e daí diminuiu muito a frequência das hemorragias vítreas, né? Então, eles fizeram uma melhora e depois de fazer o implante, você não sutura ele, né? Você só insere ele. Depois você tem que recobrir com tênue e com conjuntiva para evitar a erosão da conjuntiva, que é um problema sério. Você pode expor esse implante que está com comunicação com o espaço intraocular e, eventualmente, ter risco de endoftalmite. Mas eu acho que na série inteira só teve um caso de endoftalmite, teve alguns casos de erosão de conjuntiva, hemorragia de conjuntiva, que é comum, né? Teve muita hemorragia vítrea, depois que eles mudaram a técnica, o índice de hemorragia vítrea diminuiu bastante. E descolamento de retina, Rony, eu acho que só teve um caso de DR. Então, talvez ele seja seguro para descolamento de retina e tenha melhorado a técnica para diminuir a hemorragia vítrea, né? E outra questão... As complicações foram bem aceitáveis, compatível com qualquer outra cirurgia intraocular, com outros dispositivos, como o glaucoma. Então, se você comparar com o implante de glaucoma, também você vai ter um risco um pouquinho aumentado de endoftalmite, um pouquinho aumentado. O que mais tinha problema, como o Sérgio falou, era a hemorragia, e que, mudando a técnica, melhorou. O índice era alto de hemorragia intravítrea, mas baixou significantemente. Eles estão acreditando que esse modelo parece ser seguro. Claro que tem uma curva de aprendizado de como realizar o procedimento, eles vão fazer vários cursos para treinar as pessoas a implantar de uma forma segura, mas, no medida geral, eles estão acreditando que vai entrar no mercado. O que eu conversei com o Barry Cooperman e com o Tarek semana passada sobre isso, é que eles esperam, talvez daqui uns 2 meses está aprovado, estou esperando só o ARC-8 sair os resultados. Talvez esse ano ainda nos Estados Unidos eles já lançaram aquele fast track. Mas vamos ver, né? Tá. Eles falaram alguma coisa do índice da frequência de atrofia geográfica, ser maior ou menor? Tem alguma preocupação disso, não? Tem a preocupação disso, mas particularmente todo mundo está achando que não vai dar, na hora que fizeram uma análise melhor, uma indução da atrofia pelo VEGF, anti-VEGF, que vai cair na média geral de pacientes tratados, tanto faz com PRN, com tratar estender, que vai ser bem semelhante, que talvez o anti-VEGF não seja um indutor tão grave assim. Tem algum papel, mas não seja uma coisa tão terrível. Certo, ótimo. Talvez a subforma, talvez na vascularização tipo 3, tem uma área de atrofia geográfica maior, e daí se você tem mais pacientes, você tem um índice maior e não necessariamente é um tratamento continuado com anti-VEGF, né? Isso mesmo. Então, ótimo, excelente. Muito bom. Vamos ver os resultados, então, da fase 3 e a gente mostra aqui também, tá?
E o Felipe, então, para encerrar, o Felipe vai mostrar o caso cirúrgico dele. Felipe? Olá, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo em ordem. Perfeito, eu vou começar então a apresentação. A gente começa com um caso de um paciente de 58 anos, do sexo masculino, branco. Ele procurou na clínica para uma avaliação com especialista em retina, porque estava com uma baixa de visão em ambos os olhos, que se intensificou nos últimos 6 meses, mas desde pequeno a visão já era ruim de ambos os olhos. De antecedente pessoal, excluindo a parte oftalmológica, ele estava em investigação de uma insuficiência hipofisária também. De antecedente oftalmológico, ele tem nanoftalmo e foi submetido à cirurgia de catarata em ambos os olhos há 8 anos, utilizando a técnica de piggyback, e tinha múltiplas iridotomias em ambos os olhos também. A acuidade visual do olho direito era conta-dedos a 1 metro, que era o olho, já era um olho funcional para ele conseguia ler com essa visão, só que o olho esquerdo ele disse que era melhor. Era melhor. Nesses últimos 6 meses, apesar dos dois terem piorado, o esquerdo piorou mais. A pressão de ambos os olhos era 12 e 15. Um outro colega que havia examinado o paciente tinha prescrito Diamox e colírio de dorzolamida para ele também. A gente vai falar um pouquinho para frente. Eu não sei qual que foi o intuito dele nesse sentido, mas era o que ele chegou utilizando para mim. No mapeamento de retina, ele estava com uma efusão uveal bilateral, um déceros total, e eu fiz a biometria de contato dele. O olho direito tinha 15,74 milímetros e o olho esquerdo 15,82. Eu não consegui realizar as imagens prévias antes da cirurgia, uma pela dificuldade técnica, que inclusive no pós-operatório eu fiz o OCT, retinografia, mas com muita dificuldade. Foi difícil selecionar boas imagens para trazer para vocês. Eu quero apresentar a cirurgia que eu fiz e comentar as dificuldades e ouvir a opinião de vocês também sobre a técnica operatória. Bem, eu conversei com alguns professores sobre o que seria melhor feito para ele e fui orientado a fazer janelas esclerais nos 4 quadrantes. E eu nunca havia operado um paciente nanoftalmo, nunca havia feito esse procedimento. E me surpreendi muito com a anatomia, tanto da inserção dos músculos, quanto a distância realmente do limbo até as verticosas. Eu fui orientado a fazer a maior janela escleral possível, mas ao mesmo tempo eu comecei as janelas com um pouco de receio do quanto aprofundar, o quão extenso ser. Então eu fui bem devagar, a cirurgia foi um pouco mais lenta por conta disso. E eu me surpreendi muito com a espessura da parede escleral do paciente. Eu já tinha visto em literatura que a parede era realmente espessada, mas eu na prática, não imaginei que seria tão espesso quanto o que eu encontrei. Tanto é que em alguns quadrantes eu tive que fazer mais de uma dissecção. Uma coisa que eu tenho dúvida, é algo que a gente vai conversar um pouco para frente, abrir para discussão, era quantas janelas esclerais fazer e o quão profundo ir. Então, é um paciente que tem uma condição, na verdade, social um pouco limitada e uma reabordagem nele não seria algo interessante. Ele não teria condição de fazer uma reabordagem assim num espaço curto de tempo. Então, a partir da primeira janela que eu fiz, a situação foi ficando um pouquinho mais controlada, eu fui ficando um pouco mais confortável com uma noção maior da espessura da parede que eu estava trabalhando. Então, as janelas acabaram ficando um pouquinho melhores. No caso em específico, eu optei por fazer 4 janelas
4 janelas esclerais, mas as 2 primeiras elas ficaram um pouquinho maiores do que as outras 2, que eu mostro as 2 outras janelas, porque o olho foi ficando um pouquinho hipotônico, apesar de não ter tido nenhum tipo de perfuração, ele foi ficando um pouquinho hipotônico e eu fiquei com um pouco de medo de me aprofundar e acabar causando algum tipo de lesão que não planejado. Esse aqui é o sétimo PO das esclerotomias. A acuidade visual ela saltou de conta-dedos a 30 centímetros para conta-dedos a 3 metros. O paciente ficou muito feliz com essa visão, apesar de ser uma visão muito baixa. Ele ficou muito feliz, ele já conseguia andar no consultório com muito mais liberdade. Antes ele ia com a irmã, ele não deixou de ir com a irmã, mas era notável a independência que um conta-dedos a 3 metros deu para ele. Inclusive, para mexer no celular, ele disse que ficou muito feliz de poder ver o WhatsApp de novo e as redes sociais que ele tinha. Essa aqui é a retinografia do sétimo PO. Dá para ver que existe como se fosse uma dobra de retina na região macular, parecia uma dobra, um depósito. É difícil fazer o mapeamento de retina dele. As estruturas tudo muito anteriorizado, tanto pós-cirúrgico quanto pré-cirúrgico. A pressão manteve-se de 13 milímetros de mercúrio. Eu não vi muito sentido do Diamox e da dorzolamida, então eu suspendi essas medicações, deixou só o corticoide e o antibiótico no pós-operatório, ambos tópicos. Aqui está o ACT que eu tentei fazer, e assim, tentei por algumas vezes, e essas foram as melhores imagens que eu consegui. Então, a gente percebe como se fosse um recesso nas camadas internas da retina, como se o contingente fosse realmente menor do que o conteúdo. Dá para observar que a retina está colada e ela estava claramente descolada no pré-operatório. Eu gostaria de abrir para discussão agora. Não sei se o professor Sérgio quer comentar alguma coisa em específico, algum outros discutidores querem comentar sobre o caso. Então, Felipe, eu queria primeiro te cumprimentar pela técnica cirúrgica, que nesses olhos é difícil de fazer e você fez exemplarmente como deve ser feito, tá? Então, parabéns. São olhos difíceis de serem operados, bem difíceis, né? E você teve uma resolução anatômica e funcional. Talvez se esse paciente tivesse procurado você antes e ele tivesse sido operado antes, talvez o ganho visual dele fosse maior, né? Porque esse líquido subretiniano crônico da síndrome de difusão EVL acaba alterando o EPR e acaba comprometendo o fotorreceptor, né, a médio e longo prazo, né? Então, parabéns. Primeiro, parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. Então, vamos discutir aqui as suas perguntas. Então, primeiro, é mais fácil você, para fazer as esclerectomias, né? Você fazer uma apexia de músculo. Então, já que você abriu a conjuntiva, eu teria passado um fio, um algodão 2/0 no músculo tracionado, e fica mais fácil de você segurar o olho para fazer a dissecção da esclera, tá? Uhum. Eu, particularmente, eu acho que ajuda bastante. Quem quer comentar? Hélio, Rony, Jorge, alguém mais quiser comentar? Primeiro sobre a apexia. Eu concordo com o Sérgio. O olho é pequeno, acho que a abordagem, pelo menos as imagens que o Felipe mostrou, tá de parabéns mesmo. Cirurgia limpa, né? Bonita de mostrar. Eu faço também são olhos bem, tá? Hélio, a tua São das internet, verticosas. viu, Hélio? A tua internet está cortando. Tá me escutando ou não? Tá cortada a tua voz. Então, agora a gente não está ouvindo você. O que eu entendi é que você faz a apexia dos músculos, certo? Se quer complementar, você consegue falar? Tá melhor? Tá melhor melhor. agora? Sim, tenta agora, vamos ver. Não, falei que a cirurgia realmente é um olho pequeno, né? Geralmente a abordagem é difícil do olho, né? Eu também faço pexia.
Eu faço quadrantes de 2 milímetros, não foram muitos casos, graças a Deus, que eu sei fazer, mesmo aí no HC. A intenção é a drenagem das vorticosas, né? A origem desse líquido é por causa de tentar melhorar a drenagem das vorticosas. E eu achei muito bonito a cirurgia que você fez, bem limpa. A experiência também não é tão grande, porque a casuística é pequena, apesar do HC ser um centro de referência, mas está de parabéns, Felipe. Eu achei a evolução bem satisfatória. Tá. Estou escutando, gente? Desculpa. Deu para Estou escutar. escutando, professor. Obrigado, viu? Ótimo. Então, acho que, se vocês quiserem comentar, o segundo ponto, então, daí eu acho que seria melhor já responder as 3 questões, como o Hélio fez. Quantos quadrantes? Eu acho que o ideal é fazer 4 quadrantes, porque tem estudos que mostram a superioridade de você fazer 4 em relação a 2. Então, já que você está na cirurgia, eu acho que é interessante fazer. Outro ponto é usar mitomicina. Tem poucos trabalhos, mas que mostram que se você usar mitomicina, você impede a cicatrização desse flap, com aderência de tênon e conjuntiva por cima, ou de célula glial, fechando essa janela que você fez. Então, outra variação de técnica é usar a mitomicina. Outra variação de técnica é você drenar o fluido subretiniano na hora que você acabou a janela, no final do procedimento. O problema é que você percebeu que você tem hipotonia, porque ela acaba drenando um pouquinho durante a cirurgia, né? E no final do procedimento, você teria que injetar líquido na câmara anterior, porque intravítero ia ser difícil você conseguir. Se você drenasse todo o líquido, você poderia entrar com uma agulha e injetar na cavidade vítrea, mas eu acho que a morbidade disso é maior. E esse líquido vai sendo reabsorvido ao longo do tempo. Então, mas é uma outra variação de técnica, né? Professor, só uma pergunta. Nessa técnica que você faria a drenagem, você faria numa janela escleral ou você faria num ponto diferente? Não, na janela. Na janela, depois de você ter feito as 4 janelas, uma janela por quadrante, no final do procedimento você drena em uma das janelas, tá? Se você escolheria alguma em específico ou não? Não necessariamente, talvez Tá. inferior, que você vai conseguir drenar mais o líquido, né? O líquido fica coletado mais inferiormente, tá? O problema depois é fazer a infusão. Esse olho vai ficar muito hipotônico, vai murchar muito, né? Então, você tem que ver se você vai injetar só na câmara anterior. A câmara anterior deles é bem estreita, né? Ainda bem que o paciente era pseudofásico. E a outra é entrar com uma agulha na cavidade vítrea para injetar. Mas aí você tem que fazer uma oftalmoscopia indireta muito bem feita para ver a área que não tem, talvez superiormente você entrar, mas não é fácil entrar com uma agulha no olho hipotônico, né? Então esse é um problema a mais. E então, comentando, para finalizar aqui o meu comentário, é o tamanho da esclerectomia. Em geral, a descrição é 7x5. Mas se você conseguir fazer 5x5 ou 4x4, eu acho que uma janela larga é o mais adequado por quadrante, tá? Então, 7x5 seria 7 no paralelo, logo na inserção do músculo, você faz 7 milímetros e vai posteriormente 5 milímetros, tá? Eu escrito mais em trabalho, mas o que você conseguir fazer está adequado. Desse seja, eu acho que acima de 4x4. 4x4 seria talvez o tamanho mínimo, né? Se você não conseguir melhorar a infusão, que é a última pergunta, se você fizer 2 janelas, você faz 4. Se você já tiver feito as 4, você tem que fazer uma revisão e drenar cirurgicamente, tá? E aí você tem que correr esse risco de ter o olho muito hipotônico e ter que fazer a injeção intravítrea de líquido ou de gás ou de ar, né? Então agora, se vocês puderem comentar, o Rony, Jorge, quais são, o que vocês usam, qual a variação técnica, fazer esses comentários? Eu posso falar, Sérgio? Pode falar. Tá. Eu acho fundamental fazer a pexia mesmo, principalmente para evitar a instabilidade ocular e você não ter um risco de uma perfuração inadvertida nesse sentido. Por isso que eu vi nos quadrantes que foram realizados, e foram muito bem realizados, uma certa irregularidade, ora sobrando mais esclera num lado, ora sobrando menos no outro. Talvez se você fizer a retopexia mesmo, né, que você pode também fazer a pexia corneana, você pega o vitril, divide em 2 e passa, e você pode segurar também.
vai provocar uma maior estabilidade no olho e você vai fazer de uma maneira mais segura essas esclerotomias. Uhum. Eu confesso que eu não sei se é mais vantajoso fazer essas esclerotomias posteriores do que um pouco anteriores como que você fez. O fato é que você fez mais anterior e teve um sucesso muito bom. Então, talvez não seja tão importante você se aproximar tanto da vorticosa. Mas como a gente não tem muita série de casos na literatura para falar sobre isso, devido a ser raro nessas questões, esse seu caso exemplifica que a gente não precisa ir tão posterior. Mas o do mais é tudo que vocês comentaram aí. Me preocupa muito a hipotonia, né, mesmo, que aí pode levar um disco ficar mais, deixar a lâmina cribiforme mais anteriorizada com a hipotonia e você fazer uma neuropatia depois, com uma maculopatia hipotônica. Mas eu também faria 4 quadrantes, estabilizaria esse olho para fazer esses quadrantes, no tamanho que eu tivesse segurança ali, em torno de 5x5, não ser tão preciso como a literatura, como o Sérgio falou, e finalizar o caso com 4 quadrantes mesmo. Perfeito, professor. Ótimo, Rony. Alguém quer... Jorge, você quer fazer um comentário? Você está aí ainda, não? Estou aqui. Linda cirurgia. Parabéns. Obrigado, Jorge. Particularmente, eu não tenho experiência. Eu nunca fiz um caso desse. Não posso nem dar muita informação, porque realmente eu nunca fiz um paciente no oftálmico com descolamento seroso. Mas você fez muitos casos, talvez mais difíceis que esse, né? Ah, sim. Outras coisas, mas especificamente no oftalmo. Tá. Não, excelente, excelente. Então, eu acho que, assim, em resumo, Felipe, parabéns pela cirurgia. É um caso que você tem que fazer o outro olho também, certo? Certo, sim. O outro olho dele. Outra discussão é qual olho você operaria antes, porque ele tinha o olho melhor, você deixou para depois, né? Que ele tinha conta-dedos ao metro, né? Você... Eu escolhi o olho esquerdo, professor, porque ele me disse que esse olho era mais funcional nos últimos 6 meses. Antes desses 6 meses, ele dizia que o olho esquerdo era o olho que ele achava que era melhor. Então, eu até insisti em conversar da gente fazer o olho direito primeiro, mas ele insistia que o olho esquerdo dele era o melhor olho. Então, para não criar uma quebra de expectativa, até com o resultado depois pós-operatório, eu optei por fazer o pior olho mesmo. Ótimo. Perfeito. E você teve uma melhora funcional grande no olho que tinha visão um pouquinho pior, né? Não era tanta diferença, né? Conta-dedos a 1 metro e conta-dedos a 30 centímetros, o que eu anotei aqui, né? Então, fazer o olho direito, você teve um sucesso muito grande. Uma consideração, talvez, seria usar mitomicina. Então, tem algumas publicações que usam, não lembro de cabeça, mas se usa como se usa numa TREC. Tá. Basicamente. Então, talvez, não precisa fazer em todos os quadrantes, mas talvez usar em 2 quadrantes, pelo menos, para não ter esse fechamento a longo prazo, tá? Não são muitos artigos do que eu vi que tem essa solução, mas como eu já li isso já faz tempo, talvez tenha coisas novas aí sobre isso, tá? Eu vou dar uma estudada e vou considerar usar para o olho direito. Tá, mas no restante você fez, tecnicamente está perfeito. E fazer apexia, que é importante, que foi consenso aqui, ajuda você a fazer dissecção. Certo. Tá? Eu acho que o Leandro entrou agora aqui, não sei se o Leandro está ouvindo aqui, se ele está com o microfone aberto. Eu entrei agora, Sérgio, desculpa, eu não consegui entrar antes, e eu peguei já o finalzinho da discussão. Deixa eu te falar, é um olho com nanoftalmo, ele tem, a biometria dele é 15,5, 15,7, 15,8 nos 2 olhos, ele tinha uma síndrome de fusão foveal grande, ele tinha um DR total nos 2 olhos, né? Um DR exudativo total, e aí o Felipe operou os 2 olhos, ele fez uma esclerectomia nos 4 quadrantes, tá? E você vai vendo aí enquanto você está falando. E aí as perguntas dele é se a apexia, se você fazer a apexia dos músculos ajuda na dissecção, quantos quadrantes você faz a esclerectomia, alguma sugestão técnica para fazer a esclerectomia, o tamanho dela, se você drena ou não no final da cirurgia, e se você usa mitomicina ou não, né, depois da esclerectomia. Então, as tuas considerações aí, se quiser falar. O que eu acho assim, eu acho muito difícil fazer sem fazer a apexia dos músculos, né?
porque esses olhos são olhos muito desafiadores, são olhos pequenos, que ficam muito escondidos na órbita, e você fazendo a pexia, você estabiliza melhor e você consegue um acesso. E ninguém tem um N muito grande desses olhos, mas frequentemente quando você faz a janela, depois você vê que você consegue fazer mais profundo a questão do que você tinha anteriormente feito. E aí, conforme você vai fazendo os quadrantes, você já vai ficando com a mão mais calibrada, né? É isso mesmo, professor. Eu comentei isso mesmo. Foi essa sensação que eu tive. Você tem que se deixar, porque não é um olho normal como outros que a gente lida. É um olho que a esclera é muito grossa. E essa esclera grossa que faz com que haja um acúmulo de macromoléculas nesse espaço supracoroidal, que faz com que comece todo o problema aí da efusão, né? Então, você tem que realmente fazer janelas extensas e profundas, mas assim, sem fazer lesão de vorticose e tudo. Então, acho que tem que ser os 4 quadrantes. Eu, particularmente, nunca usei mitomicina, Sérgio, eu vi os seus comentários, eu acho que é bem interessante, talvez, e eu acho que não é necessário drenar. Os casos que eu fiz, eu não drenei, e aos poucos esse líquido foi sendo absorvido, né? É uma cirurgia realmente bastante trabalhosa, que se você também não afilar a esclera o suficiente, você não vai ter sucesso ao longo prazo, assim. Então, o segredo é deixar ela cinzinha, como se fosse um suco de FEC que a gente está acostumado a fazer, né, nas extracapsulares, deixar aquela esclera mais fina, né, sem entrar na coroide, e para isso, muitas vezes a gente tem que ir completando a dissecção. Eu acho que são esses os meus comentários. Parabéns pelo caso, Felipe. Obrigado, professor. Cabral, posso fazer já que a gente vai trocar informação aqui, que é caso ímpar, né? Eu comentei que eu faço esclerotomia eu tento fazer a menor, né? A menor possível, que na verdade era 4, por receio de alguma maculopatia, né? De não o olho ser muito pequeno, né? Eu faço 4x4. Você tem algum número? Eu falei 2x2 antes, mas eu tento ser mais cauteloso. Você tem um número que você entra na cirurgia? Porque eu fiz só 2 casos só. Então, todo mundo tem um N pequeno, né? Mas 4x4 nesses olhos, viu, já é um negócio grande, viu? Não fica tão pequeno assim, não, porque o olho é tão pequenininho, né? Agora, o receio da hipotonia, eu particularmente nunca tive. Você teve um caso de hipotonia depois de dissecção, Hélio? Não, então, eu entrava com o mínimo 4x4 e não tive, mas esse era o meu medo, você entendeu? Da hipotonia, se eu fizesse muito extenso. Eu achei que quando você falou extenso fosse maior do que isso. Por isso que eu, para trocar... Eu acho que a extensão mais tem que ser um quadrado, né? Legal, e tem que ser profundo. Não adianta só tirar um pouquinho da esclera. O que eu quis dizer é fazer um quadrado que realmente você afine naquela região. Mitomicina eu até vou estudar a respeito, eu nunca usei. Eu acho que a ideia é interessante para que depois não feche, né? Porque a ideia é que você tenha um escape dessas macromoléculas para que você não volte a fazer a efusão, né? Viu, Leandro? São poucos os artigos. Eu fiz uma revisão disso já faz um tempo, e tinham alguns poucos trabalhos falando da mitomicina. Se eu não me engano, eles tinham alguma comparação retrospectiva dos casos que eles tiveram, e o autor achava que tinha um benefício da mitomicina manter o resultado cirúrgico a longo prazo. Em geral, esses casos, quando a gente opera e ele absorve, é raro você ter recidiva e fechar. Talvez a gente perde o segmento dos pacientes também, opera quando está no HC, depois não vê mais os pacientes, então a gente não tem o segmento a longo prazo, talvez como essas publicações têm. Sobre o tamanho, eu lembro que nessas publicações, em geral, eles falam de um tamanho maior que o 4x4, em geral 7x5. Mas o que eu disse é que você fazer 4x4 já está ótimo. Se você conseguir fazer um pouco maior, você tem uma área de exposição de drenagem maior, talvez seja o mais adequado. Se não, acho que... Né? Eu não sei se a hipotonia, por que seria, assim, eu acho que se você fizer direitinho, a chance... Eu nunca tive, assim, também não tem um N muito grande desses casos, eu acho que poucas pessoas têm, né?
Eu tenho casos, viu, Sérgio, que eu operei antes de ir para os Estados Unidos, que era do HC, que depois eu vi depois de 15 anos, sei lá, e estava bem, viu? Tá bem. Então, Todos então os casos que eu fiz, que são poucos também, mas eles se mantiveram bem sem recidiva. Então, acho que a cirurgia é bastante eficaz. Mas eu sempre fiz os 4 quadrantes. Então, eu acho que evitar, talvez, de fazer 2 quadrantes. Você faz os 4, você já está operando, para não ter que reintervir e fazer mais 2 depois, né? eu acho que a profundidade do flap é um grande segredo aí. Na minha concepção, eu acho que você tem que afilar a esclera no flap. Você falou, é o cinto da Freud lá atrás. Frequentemente não é na dissecada, porque realmente a gente fica até com medo de ir tão profundo, né? A esclera é bem grossa. Isso que a fisiopatologia é a esclera grossa, né? Isso, exatamente. Parece uma track, né? É como você vai fazer dissecando o flap da track, só que o flap da track você deixa ele lá e sutura de novo. Aí não, aí você tira todinho. Legal, muito bom. É isso. Então, Felipe, de novo, eu não sei se alguém tiver mais algum comentário para fazer, pode fazer, mas, Felipe, parabéns pela cirurgia, né? Faça igualzinho no outro olho, você dá uma revisada aí se tem alguma outra publicação sobre Perfeito. um outro complemento para fazer, mas a tua técnica está excelente. Fazer pexia do músculo, você viu que foi consenso aqui, todo mundo faz. Sim. Facilita, entendeu? Para você posicionar, mas Certo. mesmo sem você segurando com a pinça, você conseguiu dissecar bem. Eu acho que fica até mais fácil para você dissecar se você tiver esse reparo dos músculos, tá? Perfeito, professor. Obrigado, viu? Isso aí, de nada. Então, se ninguém tiver algum comentário, a gente fecha aqui a reunião. Até quinta-feira que vem. Eu agradeço todo mundo que participou, que apresentou, que discutiu.